Você pensa que por 3 dias você seria capaz de caminhar com seu filho para levá-lo para um sacrifício, um holocausto, tal como fez Abraão? Eu não consigo me imaginar numa situação dessa nem de brincadeira. 3 dias seria o suficiente para alguém desistir, não é verdade? Falar, não, Senhor, eu sinto muito, eu te amo muito, mas eu não vou fazer isso. Mas não foi assim com Abraão. Ele caminhou 3 dias com o menino. E o menino perguntou para ele, papai, aonde está o animal para o sacrifício? E ele respondeu para Isaac, Senhor proverá. Quanta coisa, quantos questionamentos, até mesmo a respeito da fé dele. Como Deus me deu e agora Deus me tomou, né? Contaria como aquela canção? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Aí é com Jó, né? Essa música aí é lá da história de Jó. Mas foi assim com Abraão. Ele foi com Isaac caminhando durante 3 dias. E um detalhe dessa história que nós não podemos deixar de falar é que ele não falou para Sara. Vocês acham mesmo que se ele falasse para Sara, a Sara permitiria que ele levasse aquele filho amado, aquele filho esperado durante tanto tempo? Não. Mas ele não falou, ele silenciou. E nesses 3 dias ele deveria pensar, quando eu voltar sem esse filho, nunca mais terei Sara. Mas aí a gente vê o quanto Abraão amava a Deus, o quanto Abraão era obediente. Ele só foi se deitar com a escrava porque Sara insistiu. Daí nasceu, né, o outro filho, que não era o filho da promessa. Mas ali ele caminhou 3 dias. Será que ele conseguiu comer nesses 3 dias? Acredito que não. O que ele poderia ter pensado além? Pensem comigo. Principalmente o que ele pensava a respeito de Deus. Por que Deus havia feito esse pedido a ele? Né? Depois da história passada, a gente se lembra que ele pediu para provar, né, o quanto ele seria capaz de renunciar a promessa, como a gente diz, em Deus é uma promessa. E ele já tinha a promessa ali, que era o próprio filho. Sangue do sangue dele, carne da carne. E ainda assim, ele entregou. Mas vocês sabiam que Deus faz isso nas nossas vidas? Pelo menos na minha ele já fez. Eu queria muito uma coisa. E ele tirar, né, para trabalhar comigo. Para que eu realmente o elegesse no mais profundo do meu ser como meu primeiro amor, como meu principal amor, e não a promessa, não o desejo de ter aquilo que eu tanto queria. Foi legal, tem sido legal, porque na verdade a tal promessa não chegou. Ainda não. Pelo contrário, vieram muito mais desafios, muitas tristezas, muitas lutas, muitas angústias, mas em meio a... Que blusa, né? Que tá caindo pra lá, caindo pra cá, que coisa doida! E aí, em meio a tudo isso, sabe o que aconteceu? Eu aprendi a amar mais a Deus. Eu aprendi a ser mais de Deus. Eu aprendi a valorizar o meu relacionamento com Ele, o processo. A promessa é algo interessante. Eu experimentarei nessa terra, né? Da alegria, como a própria Bíblia fala. Ainda verei nessa terra, né? Um pouco da felicidade. Mas isso não é o principal. Porque os meus olhos aprenderam a olhar além, a desejar muito além daqui, a valorizar muito além do que tão somente uma promessa aqui. Não, não é o mais importante mais na minha vida. O mais importante na minha vida é obedecer a Deus, é conhecer a Deus, é servir a Deus. E Ele sabe que eu estou sendo sincera ao dizer isso. Ele sabe que eu não estou fazendo falsa propaganda do amor dele. Porque com ele eu tenho tudo, sabe? E com ele eu tenho a eternidade. E do que me adianta? Ter tudo
aqui não ter eternidade, chegar lá e falar, eu te troquei por uma promessa, algo que pereceu, algo que ficou, que vai ficar. Seria muito frustrante, não é mesmo? Então é muito importante que nós valorizemos os nossos processos, de nós alcançarmos aquilo que como seres humanos aqui nessa dimensão nós desejamos. E nesse tempo, quanto mais cedo nós aprendermos, melhor. Os israelitas estavam há 11 dias da terra prometida, mas devido aos pensamentos errados, devido à instabilidade emocional, a fé fraca, eles rodaram 40 anos e não entraram. Pior de tudo é que não entraram. E aí? Então, nós estamos, às vezes, um passo de tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. E não tomamos porque negligenciamos alguma coisa. Porque confundimos, porque deixamos de orar tanto quanto era necessário. Fomos indisciplinados, sabe? E à medida que nós nos disciplinamos, que nós oramos, nós nos aprofundamos em Deus e entendemos que o mais importante de tudo nas nossas vidas é esse relacionamento com Ele. É sermos seres mais espirituais do que carnais. Essa é a nossa grande realidade. Porque nós somos muito mais espirituais do que carnais. Isso aqui é só uma capa. Uma capa para alojar o Espírito de Deus que habita em nós. Se nós permitirmos. Se nós buscarmos viver a vontade dele. Ele nada nos negará. Desde que a vontade dele venha em primeiro lugar, a obediência a ele. E quando nós não obedecemos, nós ficamos rodando. Nada nos satisfaz. Há um vazio muito grande. Há um vazio muito dolorido. Há uma insatisfação enorme. Há uma depressão. Há um desconforto que nada nessa vida é capaz de preencher. Nada. Ninguém. O único capaz de preencher esse vazio e preencher para valer e nos trazer satisfação, alegria, sentido da vida é o Senhor. É o Senhor Jesus. Não é nada de, como as pessoas falam, de você tá obcecada, não, você tá... Alguma coisa nesse sentido aí. Não, não é isso. É ter encontrado a porta que se abre para a paz, para a satisfação, para a verdadeira alegria. Como a palavra fala, alegria do Senhor é minha força. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. É ter fome, sede, de estar com a palavra, de ler a palavra, de adorar, de ouvir louvores, não dar lugar para conversações inúteis, andar com pessoas que não acrescentaram nada e poderão nos tirar a paz. E estar ali, Senhor, eis-me aqui para te servir, para completar as aflições de Cristo. E Abraão foi o pai da fé. Que fé grandiosa teve Abraão. E quando ele ia, né, fiar o telo, né, o anjo apareceu e disse: para, Abraão, você passou no teste. E aí apareceu o animal, né? E aí Isaac indo para casa perguntando a ele, né? São as minhas divagações, as entrelinhas. Você me matar, pai! E chegar em casa e contar isso para Sara. A Bíblia não se compromete a nos relatar isso, né? Mas a minha mente, ela vai. Nossa! Mas não fala que deixou de amar o pai e que Sara brigou com ele. Não. Né? Eram pessoas que respeitavam Deus. Eram pessoas que confiavam em Deus. Povo santo. E que nós possamos ser assim, amados. Vamos orar. Oh Deus, essa história é tremenda, Deus. Essa história nos estremece as bases, Senhor. Tamanha fé, tamanha entrega, tamanha renúncia, Senhor. Tamanha certeza do seu cuidado, do seu amor.
tamanha obediência de viver a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Deus. Ajuda-nos a irmos no Pai da fé, como a Bíblia fala, nosso pai Abraão. Nos ajude, Deus, nos ensine dia após dia. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós precisamos aprender. Mas o Senhor também diz que o querer e o fazer pertencem a Ti. Então nos ajude a querer, modelá-lo e nos dê graça suficiente para assim viver. O que o Senhor nos pedir, ó Deus, que nós entreguemos. Que é a nossa vontade, ó Deus, para que o Senhor a aperfeiçoe e que sejamos verdadeiramente felizes. Tira de nós qualquer ilusão. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Curta, por favor, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva para que a plataforma possa impulsionar esse vídeo aos 4 cantos do mundo. Em nome de Jesus. E eu te agradeço. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.